A far l'amore comincia tu, a far l'amore cominci tu. Buonasera, buonanotte, boa noite. Estamos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, divulgando a espiritualidade do Brasil para o mundo. Estou falando de São Paulo, Brasil, para o mundo. E aí, meus amigos, nós vamos para o módulo 10 do curso da espiritualidade. Então, o módulo 10 nos diz que vamos tratar sobre a parte do espírito, da alma humana. Não é não. O espírito já tratamos, tá vendo? Começou atrasado, já tratamos. Agora vamos tratar do pensamento. O pensamento. Você sabia que existe o pensamento, né? Tem muita gente que acha que o pensamento nem existe, né? Mas existe. Existe e funciona. Muito bem, meus amigos. Nós estamos destrinchando essa parte da espiritualidade passo a passo para que as pessoas possam entender com mais tranquilidade como que se desenvolve e se desdobra a situação espiritual dos seres humanos. Então hoje nós vamos começar com o módulo do pensamento. No módulo 10, nós temos muita coisa pela frente. Talvez até o fim do ano nós termine esse módulo aqui. Talvez até o fim do ano. Se nós terminamos, começa tudo de novo. O pensamento é uma vibração do espírito, manifestação de inteligência e poder espiritual. Quer dizer que o pensamento é uma manifestação da alma. É um poder espiritual desenvolvido pela inteligência. Ao atingir determinada fase evolutiva, o espírito sente uma necessidade de dar expansão aos seus conhecimentos e de alargar os horizontes da inteligência e fortalecer os princípios morais que for aperfeiçoando em cada existência. Pensar e raciocinar, criar imagem, conceber ideias, construir para o presente e para o futuro. Pelo pensamento que a pessoa descobre, esclarece, resolve os problemas da vida. Quer dizer que é pelo pensamento, pelo raciocínio, para criar imagem, conceber ideias que nós encontramos a solução para os problemas da vida. O espírito imprime ao pensamento a própria força do que é dotado. Como o som é a luz, o pensamento também se faz todo o seu percurso em ondas vibratórias. Quer dizer que quando nós emitimos um pensamento, ele viaja de forma vibratória, ele capta nessa imensidão do pensamento, capta aquilo que é positivo ou negativo, conforme o sentimento do espírito que está gerando este pensamento. Então, através de formas que ficam registradas no oceano da matéria fluídica, do que é provido o universo, e pode tornar-se conhecido de outros espíritos. Quer dizer que está dizendo que o nosso pensamento ele é provido de determinadas situações que ele pode ser observado e analisado pelos espíritos do astral superior. Quer dizer que tudo que nós pensamos, tudo que nós emitimos, isso, o espírito do astral superior tem conhecimento. Então não tem como ser alterada a verdade sobre a vida espiritual. Quer dizer que não tem como escapar. Não, acho que eu pensei só pela metade, não pensei tudo. Aí não tem jeito. O que pensou, pensou. Está registrado, não tem escapatória. Desde que o instante em que é emitido, todo o processo evolutivo fica gravado nesse campo de matéria fluídica. Quer dizer, que matéria fluídica, vamos dizer que seja um livro escrito. Um livro, no tabelião tem um livro que escreve as escrituras, escreve tudo lá, isso materialmente falando. Então, essa matéria fluídica, vamos dizer que seja um livro, que escreve, fica tudo registrado, o que está durante a nossa longa trajetória evolutiva, por isso que nada fica escondido, tudo fica registrado. O que nós fomos numa vida, o que fomos numa outra, o relacionamento que tivemos com X pessoas, o que nós fizemos com essas pessoas, de bem ou de mal, tudo registrado, né? Daí resulta a impossibilidade de ser alterada a verdade na vida espiritual. Então, dizendo que aí, devido a esses fatores primordiais, que nada escapa à vida espiritual, que ali fica, não tem como alterar. Se não tem como alterar, o próprio ser humano, como ele se julga dos próprios atos, ele é o juiz dos seus próprios atos, ele determina o que tem que passar nesse planeta ou não. O pensamento antecede as ações. Quer dizer que todas as ações que nós fazemos, que nós praticamos,
existe o pensamento. Ele é primeiro você pensa e depois faz. Assim, tudo que é feito, todos os atos dignos ou indignos, são resultado de pensamento também dignos ou indignos. Então, todo o resultado que acontece na vida humana só é fruto de pensamentos, nobres ou não. Quem mal faz para si o faz, diz com sabedoria o axioma popular. O pensamento fica ligado à fonte de origem. Quer dizer, que o pensamento ele fica ligado numa fonte de origem como se fosse uma estação de rádio. A fonte de origem onde é? Onde está ligado? No sentimento. Enquanto ele permanecer ligado àquele sentimento, permanece aquela situação. Enquanto permanecer o sentimento que o gerou, criam condições proporcionadoras de saúde ou de enfermidade. Quer dizer, quando você liga o seu pensamento a uma fonte de origem, você pode ter nessa fonte de origem saúde ou doença, de alegria ou de tristeza. Se o pensamento está ligado em algum lugar que é coisa de alegria, você vai ter alegria. Se você está ligado a uma fonte de tristeza, você vai ter tristeza. De triunfo ou de fracasso, de bem ou de mal-estar. Quer dizer que tudo está ligado ao pensamento. É quello que nós pensiamo. Che cosa tu stai pensando adesso? Dobbiamo pensare qualche cosa, perché ci sono volte che si deve dire qualche cosa. Come per esempio ti voglio bene. Formando correnti que se cruzam em todas as direções, os pensamentos têm como fonte alimentadora os próprios seres humanos. Quer dizer, que os pensamentos se cruzam em todos os setores da vida e a fonte geradora do pensamento é o ser humano. Não tem como ser diferente. Os espíritos desencarnados que os emitem, muitas dessas correntes são bem avassaladoras. Quer dizer, que os espíritos desencarnados emitem os pensamentos e os seres humanos encarnados captam os pensamentos dos espíritos desencarnados. Se são os espíritos superiores, a ação é nobre. Se são os espíritos da magia negra do astral inferior, a ação é devastadora. Com frequência chegam ao mesmo exercer acentuada predominância sobre as benéficas pela inferioridade. Então ele está dizendo que os espíritos do astral inferior têm uma certa predominância sobre os espíritos do astral superior neste planeta, devido ao fato que eles estão em maior números. Então, veja bem esses detalhes aqui, meus amigos. Que nós podemos mudar essa situação se nós mudarmos os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir. Então, com frequência chegam mesmo a ser acentuada a predominância sobre as benéficas pela inferioridade de pensamento e sentimento que estão saturadas a atmosfera fluídica da Terra. Então, devido ao fato da magia negra, ela está saturada de pensamentos negativos. Então, a força negativa, os espíritos do astral inferior, exerce uma predominância sobre as benéficas, que as benéficas têm que se afastar. Não é que eles dominam a força benéfica, a força dos espíritos do astral superior, os espíritos de luz, têm que se afastar porque eles são pureza. E se não houver pessoas com pensamentos elevados, praticando alimento psíquico que nós aconselhamos, não tem como o espírito do astral superior permanecer na atmosfera da Terra. Então, durante esse trabalho que se faz, durante as determinadas situações que são criadas no mundo Terra, coisa implantada por Luís de Matos e outros, é que a situação se torna, de uma certa forma, mais amena. Pensando mal, o ser humano não só transmite, mas também capta, na mesma intensidade, quer ou não, pensamentos afim e sofre os efeitos dos pensamentos maléficos. Essas correntes produzem sérios distúrbios físicos e psíquicos e espirituais. Quer dizer, essas forças, quando o pensamento é saturado de ódio, rancor, inveja, vício, toda essa coisa toda, ele tem uma predominância total no mundo Terra. Então, os espíritos do astral superior não podem chegar perto de uma pessoa com esse tipo de pensamento. A educação e disciplina e o fortalecimento da vontade tem importância fundamental na ação de governar os pensamentos, aprendendo a fortalecer consentimento repleto de valor. A pessoa criará em torno de si uma barreira fluídica de tamanha rigidez que os pensamentos maléficos dos espíritos perturbadores não terão força para romper.
O que eu estou dizendo para vocês, meus amigos? Não importa que muitas vezes a força, a magia negra, a força negativa no mundo terra seja poderosa, tenha uma predominância, mas quando existir um ser humano esclarecido, um ser humano que emite pensamento de valor, que pratica a limpeza psíquica todos os dias, que se mantém numa linha de conduta, não tem como a força negativa do pensamento inferior romper as barreiras junto dessa criatura que sabe se conduzir corretamente na vida. Temores, indecisões conduzem ao fracasso. O ânimo resoluto para pensar e deliberar e condições que se impõem, o pensamento racionalmente otimista deve prevalecer. Sempre e sempre, porque quanto aliado à ação que constitui uma força capaz de demolir os mais sérios obstáculos, o pensamento de valor, de coragem, de firmeza e decisões atrai vibrações de outros pensamentos, de formações idênticas, produzindo ambiente de confiança capaz de conduzir ao sucesso. Então, quando o ser humano começa a educar seus pensamentos, começa a praticar a limpeza psíquica que nós aconselhamos, ele se mantém numa linha de conduta, ele vive a vida, mas ele não se corrompe, ele não corrompe outras pessoas, não tenta corromper ninguém. Ele, enfim, ser uma pessoa digna, cumpridora das suas obrigações terrenas. A pessoa que não se deve deixar abater, jamais. Um revés nada mais significa que um acidente passageiro. Está dizendo que uma situação de injustiça, um revés, que muitas vezes acontece quase todos os dias, né? Então não deve ser algo que possa ser mantido eternamente, porque aí levaria naturalmente à obsessão, coisa que deve ser evitada a todo custo. Deve servir para chamar a atenção para algo que foi negligenciado. Quando nós negligenciamos, a palavra difícil, quando nós negligenciamos alguma coisa, que não usamos o raciocínio de forma correta, que nós confiamos indevidamente para uma determinada pessoa, ou pessoas, ou corporações. Então, quando nós não usamos a razão, o bom senso para tomar decisões, muitas vezes há uma negligência, que nós não cumprimos com aquilo que determina o bom senso. Então, nós damos guarita a esse tipo de acontecimento e depois nos traz desabores que muitas vezes são desabores, muitas vezes até intransferíveis ou intransponíveis, né? O que será desconhecido, muitas vezes, chega até a ser útil. Ele está dizendo que determinadas situações que acontecem, muitas vezes chega até a ser útil. Eu tenho plena convicção disso. Comigo acontece toda hora. É quando me acontece uma coisa negativa, no caso de hoje, outras coisas, tal, eu vejo a coisa positiva. O que virá de positivo? Eu não posso contar um segredo para vocês, né? Tem um segredo aqui que me aconteceu esses dias aí, eu não posso nem contar. Era negativo e virou positivo, tá? Se não fosse o negativo, o positivo não aparecia, tá bom? Então eu estou dizendo isso para vocês, que quando vocês querem alguma coisa, nem imagino que vocês possam, às vezes não sabem nem o que quer, mas fica na linha do pensamento correto. Faça a limpeza psíquica, se mantenha firme nos objetivos e trabalhe, caminhe. Se acontecer alguns problemas no meio do caminho, caminhe, continue. Crie uma meta, crie uma situação de você fazer alguma coisa. Pedra no caminho vai ter sempre. Mas não é bom você, ao menos que tenha pedra, você chuta tudo quando é pedra por aí, vai em frente, no fim vai em frente, a coisa se concretiza, né? Não é bom? Não é assim que devem ser feitas as coisas? De qualquer modo, sempre haverá uma experiência a colher, uma lição a guardar de cada insucesso que ocorre. Quer dizer, cada vez que nós temos um determinado insucesso, que eu entendo que não há insucesso, assim, um aprendizado sobre uma determinada coisa, então o insucesso muitas vezes é uma alavanca para nós alavancar situações na vida que, se não fosse um insucesso, nós não desafiaríamos a própria natureza. Então, quando há insucesso, nós desafiamos o impossível. E quando nós desafiamos o impossível acontece. E quando ele acontece, já não é mais impossível. Aí os caras falam, tá vendo como foi fácil? Aí isso estava na frente, todo mundo sabia que era mais ou menos assim, mas ninguém não fez. Todos sabiam, mas ninguém fez. Então, eu já fiz muita coisa. Eu vou fazer muita coisa. Nada me detenha, tá? E quando eu quero uma coisa, eu vou no fim do mundo.
Mas para ir no fim do mundo mesmo, vou ter que largar o corpo, aí depois vou lá para mais ou menos. Mas por enquanto não posso ir no fim do mundo. Primeira coisa para ir para lá, onde que está lá, o negócio da geleira lá, não é fácil ir para lá, né? Se chegar lá na minha idade, eu morro na hora. Naquela deve ser um gelo desgraçado, né? Mas até capaz, né? Dependendo da situação, até eu iria, né? Não tem problema não. Deu para entender a situação, não? Tá bom. Na vida nada acontece por acaso. Tudo tem sua explicação na sua razão de ser. Ninguém pode aprender somente com o êxito, pois também se aprende muito e com o insucesso. A felicidade, a saúde, o bem-estar não seriam tão desejados se fossem desconhecidos a desgraça, a doença e a miséria. Então, aquelas pessoas que nunca tiveram desgraça, nunca tiveram doença, nunca tiveram miséria, eles não sabem o que é viver. Porque eles vivem num mundo de fantasia, porque eles têm tudo. Então, quando nós temos, dentro dessa vida natural, que nós passamos por doença, então nós temos doença, nós valorizamos o que é saúde. Se a pessoa nunca teve uma doença, ele não valoriza a saúde. Então, é preciso que as coisas aconteçam para que a pessoa dê valor àquilo que valor tem. Por exemplo, para nós vivermos uma vida de pobre hoje em dia, você tem que ser muito rico. Para você, por exemplo, uma pessoa que tem um sítio, tem lá uma lagoa, tem os animais, os bichos, faz plantas, então isso é uma pessoa riquíssima. Mas para nós, que vivemos nas grandes cidades, nessas fantasias doidas, para viver uma vida de pobre, precisamos ser muito ricos, porque nós precisamos ter uma chácara, precisa colocar caseiro, cozer uma série de coisas, o caseiro com umas galinhas tudo lá, que você põe lá, ele come tudo, enquanto você vai ver lá, ele já comeu tudo, não tem mais nada, você vai no fim de semana para passar um dia lá na sua chácara, na sua fazenda, o caseiro já comeu tudo, não fez nada, bagunçou tudo, não tem nem água, ele deixou cortar a água, deixou faltar tudo, é esse tipo de coisa que você se aborrece, né? Então você não consegue viver uma vida de pobre, tá bom? Que seria ótimo, né? Diante disso, ninguém deve esmorecer. O lema é identificar o mal para evitá-lo. Quer dizer, que nós precisamos identificar o que seria mal, o que poderia nos prejudicar, o que seria negativo. Nós precisamos identificar isso. Mas não é tudo aquilo que nós enxergamos que eventualmente seria mal, não é. Porque se nós formos levados pela crença da religiosidade, tudo é mal, tudo é negativo, nada é prazeroso, né? Tudo é negativo. Então, nós não podemos levar pela parte da religiosidade. Nós temos que ter nossas crenças enriquecedoras. Isso está ligado ao conhecimento. Quando você tem conhecimento com nenhum conhecimento religioso, você reage como um ser humano normal. Então, você vive a vida, tem a vida, vai ter prazeres e desprazeres, você vai vivendo. Isso quando não está envolvido a religiosidade. Na hora que envolver a religiosidade, é uma desgraça total. Porque você não pode nada. Você não pode olhar não sei para onde, que não sei o quê. Não pode olhar para dizer, porque isso é pecado, porque não sei o quê, porque Deus castiga, porque Deus deixa de castigar, né? Então tá frito, tá tudo ferrado. Tá. Para destruí-lo, conceber bem, para conquistá-lo, para atraí-lo, para integrar aos hábitos e costumes todos os dias. A boa conduta reflete a ação soberana do bom pensamento, que sobressai por representar uma força motriz de prodigiosa capacidade para superar os obstáculos da vida. Então, quando nós temos uma conduta, que nós temos um caráter, que nós definimos posições da nossa vida, nós dificilmente vamos nos envolver em situações calamitosas, em situações que trarão um sofrimento atroz. Então, é preciso ter conduta para você conseguir aos poucos, armazenando e fortalecendo essa conduta, isso está ligado ao caráter, etc, etc. Então, uma série de coisas que você, aos poucos, vai fortalecendo. Essa força do pensamento varia com a educação da vontade. Então, diz que a força do pensamento varia de pessoa para pessoa. É uma questão de a educação da vontade. Você educando a vontade, essa força do pensamento, ela vai se lapidando e, aos poucos, essa força de pensamento é emitida de forma positiva. Uma vontade fraca anima um pensamento débil. Uma vontade forte, o pensamento é vigoroso. Então, quando você tem uma vontade fraca, eu tenho vontade de dormir. Aí dormiu lá 8 horas, quer dormir mais 4. Aí vai dormindo, você se entrega à preguiça. Então, você tem uma vontade muito débil, muito fraca. Então, você não consegue nada na vida. Uma vontade forte e vigorosa,
tem um pensamento forte, vigoroso, logicamente, não é, pois, dando acolhimento a vibrações enfermiças do pensamento e do desânimo, da malquerença, da inveja, da ingratidão, do ódio, da vingança, da perversidade e da indolência, e que a pessoa se fortalece e resolve seus problemas antes, entorpece a mente e se arruína com esses pensamentos. Então, todo o pensamento de desânimo, pensamento de pessimismo, desânimo, perversidade, indolência, a pessoa se enfraquece cada vez mais. Então, você pensando mal, única vítima é você, que você vai se enfraquecendo ao invés de se fortalecer. Aí, quando você se enfraquece, você acaba ficando obsedado. Obsedado quer dizer que você fica dominado pela magia negra, fica dominado pelos espíritos do astral inferior. O pensamento se cultiva e se aprimora e se fortalece pelo poder de consciente da vontade. Pensamentos fortes são claros, firmes, bem definidos, com maior facilidade. E se concretiza um ideal quando se sabe pensar firmemente e se põe em ação a força de vontade voltada para o bem. Então, é preciso que se use o pensamento, essas forças latentes, somente voltados para o bem, para o correto. Saber concentrar-se em determinado assunto, dando asas à imaginação, com o propósito e o empenho de estudá-lo bem e de descobrir todas as suas nuances, toda a multiplicidade de aspecto, todas as diferentes formas de interpretação, constitui um exercício de excepcional importância para se chegar a conclusões acertadas sobre o objeto deste assunto. Em todos os casos, porém, o estudioso precisa exercer severo controle sobre si mesmo para não colocar na apreciação dos fatos um exame de suas simpatias ou interesses egoístas, ou mesmo influência da presunção do convencimento de que se ache possuído, pois a falta desse controle contribui invariavelmente para uma visão deformada das coisas que acaba por levá-lo a conclusões falsas. Então, quando você não usa o raciocínio, não analisa, não cria uma lógica, uma série de situações, você é levado pelo pensamento a tirar conclusões totalmente incoerentes e falsas. Então, é isso aí, meus amigos. Então, chegamos ao final deste módulo de hoje e vamos continuar na próxima quinta-feira com esse mesmo sobre o pensamento. Deixa eu ver isso aqui, como é que vai dar e na próxima nós terminamos isso daqui. É mais um módulo que vai dar sobre essa parte. Então é isso, meus amigos. Assim que se desenvolve a força poderosa do pensamento. É um exercício diário. Você tem que fiscalizar seus pensamentos, você tem que segurá-los, eles fogem, né? O pensamento foge para tudo quanto é lado. Então você tem que segurar como se você quando sai para passear com o cachorro, você não segura ele pela corrente, né? Se for um cachorro meio pesado, ele te leva você junto, né? Mas quando a pessoa tem firmeza, ela consegue controlar os pensamentos, consegue controlar tudo. E de vez em quando eu fico brincando, que às vezes quando meu carro não tem freio, né? Que tá gasta, a pastilha está gasta, então como não tem dinheiro para trocar a pastilha, então eu costumo frear pelo pensamento. Então, eu penso, o carro freia, né? Então é mais ou menos isso. Muito bem, meus amigos. Então estamos aí. Agora vamos entrar na parte de perguntas e respostas. Se não tiver perguntas a ser feitas, nós vamos encerrar fazendo a limpeza psíquica, né? O que vocês acham? Eu acho engraçado o seguinte, meus amigos. As pessoas sabem que toda terça e quinta tem um programa que vai ao ar, naturalmente. Aí, como criou esse curso, muita gente está participando, ao vivo, etc. Outros deixam para entrar no programa no final, na hora que está fazendo as radiações. Bom, isso varia de pessoa para pessoa e de situações para situações. Cada um deve ser livre, fazer da sua liberdade o que muito bem entender. Agora, perder tempo precioso, isso não é muito bem aconselhável. Então vamos ver como é que estão nossos amigos aqui. Eduardo do Livramento, uma boa noite. Bom, como esse negócio, quando faz a pergunta, vai rodando, eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, está lá atrás, não dá para ver. Então façam de novo, que eu possa vê-la aqui agora.
Felipe Moisés, boa noite, recomendado a leitura da Bíblia. Eu recomendo ler a Bíblia só por uma questão de estudo. Eu recomendo ler tudo. Só que a Bíblia, para mim, é um livro perigoso, é um livro mentiroso, criado pela religiosidade, que infelizmente a religiosidade está sendo escravizada, escraviza a humanidade. Meu amigo, se você está entrando aqui neste canal, aqui é um canal reencarnacionista. Se você quiser continuar neste canal, para dar sua opinião, etc., você respeite o lugar que você está. Você está no canal oposto daquilo que você está pensando. Então, portanto, aqui a Bíblia é rejeitada totalmente, com todo o respeito. Namastê, beijo do pensamento positivo é uma proteção. Boa noite, certamente. Então, o pensamento positivo é uma arma poderosa para vencer, logicamente aliada à força de vontade e outras situações. O pensamento tem que ser sempre positivo, sempre benéfico e com todo o respeito ao nosso semelhante. O semelhante pode discordar de nós. Tudo bem, esse é um problema dele, tem esse direito. Se ele tem o direito de discordar, nós também temos esse direito. Então nós devemos pensar da seguinte forma, de igual por igual. Todos nós estamos no mundo terra, temos os mesmos direitos e deveres. Se alguém discorda dos nossos pensamentos, da nossa maneira de ser, é um direito que a outra pessoa tem. Nós também temos o direito de discordar. Temos o direito de expor as nossas ideias. Como reencarnacionista, eu lhe digo o seguinte, tudo que está escrito no mundo foi escrito pelo homem. Se o homem é Deus, então Deus que escreveu. Né? Se o homem foi movido pelos espíritos do astral inferior, foi movido por esse estado de Satanás que eles inventaram, então os livros foram escritos por Satanás. É isso? Depende dele. Então Satanás, na realidade, são os espíritos do astral inferior. Anderson Fucute, senhor Benito, tenho uma mediunidade desde criança, na época, um espírito encostou em mim, fiquei adoentado. Só consegui me recuperar após ir ao centro espírita, pergunto sobre o corpo perispiritual. Muito bem. A questão de você continuar frequentando o centro espírita ou não, é uma sua decisão. Eu lhe digo o seguinte, todas as pessoas são médium. O fato de ser médium não quer dizer que você tem que desenvolver a mediunidade e estar recebendo espírito. Os espíritos do astral inferior se encostam em você de qualquer forma. Se você acender um cigarro e começar a fumar, o espírito do astral inferior se encosta em você para ele fumar junto. Se você começar a tomar muita cachaça, muita bebida alcoólica de forma desregrada, os espíritos do astral inferior que também tinham esses vícios se encostam em você. Se você é uma pessoa viciada que acaba se envenenando, comendo doce de forma desequilibrada, os espíritos do astral inferior que comiam doce também desequilibradamente, que morreram por determinada doença, também se encostam em você e faz você comer doce adoidado. Você come doce totalmente descontrolado. Então, tudo tem que ser feito com parcimônia. Então, a mediunidade, que o nosso amigo está se referindo, sobre o corpo perispiritual. Acontece o seguinte, meus amigos. Muito claro e direito. Nós temos um corpo carnal, temos um corpo astral. Através do corpo astral, o espírito se liga a esse corpo carnal. Não tem mais nada do que isso. O resto é tudo conversa morta, tá? O resto é tudo, rejeita tudo. Mas, se quiser se aprofundar nos estudos, tem os livros que tratam sobre isso. E se continuar assistindo o nosso programa, você vai ter muitas informações. Porque, agora, eventualmente, cada reunião que nós temos, são dadas algumas informações, não muitas, mas, dentro do princípio, aos poucos, vai absorvendo. Agora, você faz a limpeza psíquica, cuide da vida. Faça a limpeza psíquica, use a mediunidade, tudo nós temos a mediunidade, use a nosso favor, temos que usar isso em nosso favor. Não precisamos ter espírito em volta para nos intuir para alguma coisa, ou esperar que virá alguma coisa na intuição para nós fazermos alguma coisa. Se esperar isso, não vai vir nunca. Só vai vir intuições de espírito do astral inferior para você só fazer desgraceira. Tá? Então, é preciso aprender a usar essas qualidades mediúnicas, iniciando pela prática da limpeza psíquica. Não existe grandes médios no mundo. Isso tudo é mentira. É tudo bugia. Dalila Gabon. Verdade, pensamento, quanto limpos, temos proteção superior, pois enquanto estava despercebida na rua, o astral superior me evitou um acidente de carro, pois pararam minhas pernas que travou. Pode até acontecer. Dependendo da situação, você consegue até travar as pernas, aí acontece um acidente. Há um domínio quando há um determinado descontrole sobre a vida, poderá acontecer. Mas tudo pode ser evitado a partir do momento que se faz a limpeza psíquica. A limpeza psíquica não é uma
algo milagroso ou uma proteção. Porque nós não precisamos de proteção. Os nossos pensamentos que protegem a nossa situação diariamente. Se nós controlamos os nossos pensamentos, nós estamos nos protegendo a nós mesmos, não precisamos de mais nada. Porque os espíritos do astral superior, os espíritos de luz, permanecendo junto de nós, devido ao nosso controle emocional, elas vão abrindo caminho. Você vai andando e a escuridão vai desaparecendo. Nada de ruim vai acontecer. Agora você tem que manter o controle sobre isso, sobre os seus pensamentos. José Marins Piargentili. Eu sou uma lástima para falar nome aqui. Eu bagunço todos os nomes, me atrapalho tudo aqui. Benito, quando se dorme, se desdobra, o corpo astral vai com a roupa do corpo físico. Como é? A roupa é maneira. Ai, ai. O negócio é o seguinte, a roupa do corpo físico fica junto com a roupa do corpo físico. Por exemplo, o espírito, ele pode se manifestar, pelo pensamento, ele determina que roupa que ele está saindo, que ele está se desdobrando. Então ele pode se encontrar com outras pessoas e pode até dizer que acontecer, eu vi você com tal roupa. Porque a visão mental é aquilo que a pessoa está imaginando que está. Mas ele não leva roupa nenhuma. Só leva o corpo astral e vai onde teve que ir, onde que está direcionado o pensamento quando se desdobra. Agora, quando o caso que a pessoa dorme e não se lembra de nada, só leva, não leva nada. O corpo fica lá com a roupa, ele vai para o mundo espiritual, não precisa de roupa lá. Porque lá não tem frio, não tem nem calor. Então ela trabalha astralmente, no dia seguinte ele volta, no horário que tem que levantar, ele levanta, tudo bem, não lembra de nada. É assim que nós trabalhamos de forma sem o saber. É assim que deve ser a vida. Eduardo Livramento, eu sou fumante, tenho a consciência da atuação espiritual do vício, porém nunca consigo abandoná-lo. Existe alguma técnica para conseguir? Existe sim. Você já não está falando comigo? Muito bem. Inicialmente, a pessoa é envolvida pelos espíritos do astral inferior. Quando começa a fazer a limpeza psíquica, já não tem mais espírito do astral inferior junto com a pessoa. Mas ela continua no vício, porque já o corpo físico adquiriu uma segunda natureza. Mas se continuar com firmeza, etc., essa segunda natureza física também vai desaparecer. Então, é uma questão de escolha. Não é porque a pessoa fala cada vez, eu estou fumando há 50 anos, não dá para largar. Dá. Usa a força de vontade. Se você chegou a entender que isso é prejudicial, nada mais justo que você vai conseguir. Porque tu vai receber força espiritual, dependendo da sua reação, você vai receber forças espirituais suficientes para ir anulando todas essas imperfeições. Uns têm facilidade de resolver o problema rápido, outros têm certa dificuldade, mas todos conseguem mudar essa situação, porque ninguém nasce viciado. A não ser aquelas mães que ficam fumando, já quando a criança já nasce meio viciada, mas mesmo assim dá para reverter a situação. Pratique a limpeza psíquica, seja disciplinado, crie uma meta na sua vida. Quando você quer se livrar de um vício, você tem que criar uma outra meta. Tem alguns que criam, começam a chupar bala o dia inteiro. Então aí se desgasta mais ainda. Deixa de fumar, mas fica chupando bala. Aí tem uma mentalidade que diz, se deixar de fumar eu vou engordar. Tudo conversa. É tudo mitologia, tudo fantasia. Você pode engordar até comendo um pé de alface. Tá? Se você estiver bem com a mente, o corpo vai reagindo e vai eliminando tudo que é impureza para você chegar a ter aquele equilíbrio necessário. E eu sou uma prova disso, tá? Podemos fazer... Valério Carneiro, podemos fazer a limpeza psíquica para outra pessoa, funciona para outras que precisam se mentalizarmos? Sim. Você pode fazer a limpeza psíquica na hora que você está fazendo a limpeza psíquica. Você pode ser pelo espírito de fulano de tal, fala o nome, vê a pessoa na imagem e faz a limpeza psíquica. Faz uma irradiação ou duas lá, isso é um problema de cada um. Mas o certo mesmo é ensinar a pessoa a fazer. Tá? Mas não custa nada fazer. Tá? Agora, se puder ir num lugar e fazer junto com a pessoa, ajuda muito mais. Então, para aquelas pessoas que não têm o que fazer, em vez de ficar em casa fofocando, são aposentados, por que vocês não vão nos velórios para ver enterro por aí, fazer a limpeza psíquica lá, que vocês vão ajudar aquela pessoa que morreu, mas os outros que estão em volta? Já que quer fazer alguma coisa, não quer ser caridoso, não vai custar nada, nunca vai custar, você já é idoso mesmo. Não vai pagar ônibus porque você deve ter um negócio para você, aqui em São Paulo, por exemplo, tem. Então veja que facilidade. Você pode ir lá, fazer radiação, até conhece algumas pessoas, quem sabe se você é viúva, arruma a viúva que está lá, você acaba casando com a viúva. Então, você ficar parado em casa, como é que tu vai conseguir as coisas? Vai lá, quem sabe de alguma coisa está procurando, está lá. Aí tira esse espírito ali, tá tudo primeiro, e depois você arruma um casamento lá e vai estar com o barco, né?
Deu para entender a situação como é que é? Se você não sabe se mexer na rua, você não consegue nada. Você fica enfiado dentro de casa, tá tudo azucrinado, faz alguma coisa que vale a pena. Vai no hospital, sei lá, tem tanta gente doente. Vai em asilo por aí, tem muita gente que quer conversar, faz alguma coisa, né? Ensinar a limpeza psíquica. Você vai se sentir bem, você vai ajudar muita gente. Não vivas, ajudar os mortos, porque tá cheio de mortos por aí, perdidos, extraviados, né? Então, a realidade, quando se faz a limpeza psíquica, não estamos nos ajudando, estamos ajudando os outros, tá bom? Então, eu conheci um caso lá de Recife, o camarada é um amigo meu me contou, falou que o irmão dele foi lá no enterro, a viúva estava chorando, aí ele chegou lá, ele falou pro irmão, eu vou casar com aquela mulher. O meu irmão falou, você tá doido, ele tá enterrando o marido agora, exatamente agora. Não é que ele foi lá, começou a conversar, criou amizade, não foi acabou se casando com aquela viúva lá. Então são coisas da vida. Se você não procura, não faz nada, não vai acontecer nada. João Paulo, boa noite, estou fazendo a limpeza psíquica, melhorei agora, não sei se por causa da limpeza psíquica, uma coisa que eu fiquei totalmente descrente de toda a forma religiosa. Claro que você ficou descrente da parte religiosa, porque a limpeza psíquica limpou sua mente. E você está enxergando que aquilo tudo era mentira. Porque antes de fazer a limpeza psíquica, você não consegue enxergar. Então por isso que eu aconselho as pessoas, façam a limpeza psíquica primeiro. Mesmo que não acredita, faça. Aí depois você resolve o que vai fazer da vida, né? Como é que tu vai enxergar alguma coisa se você está com um negócio na venda dos olhos que você não enxerga? Então precisa tirar isso. A limpeza psíquica faz isso para você. Lindalva Dias, todos os vícios são doenças mentais. Pois Gudo, amém de tudo que você fala e pensa acontece. Cara, tudo que você fala, imagina, acontece. De positivo ou negativo. Dependendo do que você está praticando, do que você está fazendo, acontece. Você não quer que as coisas aconteçam? Então, o que você determinar na sua vida vai acontecer. Mais dias ou menos dias. Saúde ou doença. Desgraça ou outras coisas. Positiva. Então depende do que você determinar. O que você imaginar vai acontecer. Tá? Fique tranquilo. Não se preocupa não. O que vai imaginar vai ter acontecendo. De bom ou de mal. Dependendo da maneira que você direcionar os seus pensamentos. Lindalva Dias. Estou gorda. Eu acho que minimamente de gordo, pois... Eu não entendi isso aí está meio confuso essa pergunta. Eu estou gorda. Eu acho que minha mente é de gordo. Não tem esse negócio de mente de gordo. Você acha que está gorda, né? Então faz o seguinte, você para na gordura que você está agora, né? E vamos começar a diminuir. Comece a imaginar um corpo ideal. Não vai acontecer de uma hora para outra. Mas se você começar a usar a imaginação, você começa a emagrecer naturalmente. A partir do momento que você começa a praticar a limpeza psíquica, começa a mudar hábitos e costumes, fiscalizar os seus pensamentos, e vai dar tempo. E depois, pessoa gorda até mais bonita, né? Quando você vai abraçar uma pessoa gorda, é gostoso. Você abraça uma pessoa magra, já machuca tudo, né? Então eu prefiro que uma pessoa meia tronchuchuda, uma coisa até mais gostosa ainda. Mas isso aí são os mitos que as pessoas criam, né? Não tem esse negócio de gordo, mas tem pessoa robusta. Não são gordas, são robustas. Agora tem determinadas situações que precisa reverter a situação. Né? Agora, tudo pode mudar. Tudo. Depende da sua força de vontade para isso. Fazer a limpeza psíquica para terceiro, sem permissão, destes não interromper no livre-arbítrio. Você não vai interromper nada. Você não vai interromper coisa nenhuma fazendo a limpeza psíquica por alguém. Você está ligado ao espírito do astral superior. Se você sentir o que tem que fazer, você não interrompe nada. Os espíritos de luz tiram aquelas almas que estão lá, porque o livre-arbítrio é cortado dos mortos. Dos vivos, não. Ninguém corta o livre-arbítrio de uma pessoa viva. O astral superior não corta o livre-arbítrio de uma pessoa viva. O livre-arbítrio é cortado das pessoas que estão mortas. Então você fazendo a limpeza psíquica para outra pessoa, o astral superior retira aqueles espíritos, eventualmente, que estão junto com a pessoa, que a pessoa melhora. Você não está intervindo no livre-arbítrio da outra pessoa. É bom começar a pensar as coisas de outra forma. A pessoa vai ficar confundindo, não tem problema. Pode fazer, faz à vontade. O negócio é limpar a atmosfera da Terra. No dia que tiver mais espírito morto na atmosfera da Terra, aí começará a ter mais harmonia. As pessoas vão evoluir mais rápido, né? Porque os espíritos da São Inferior atrapalham tudo, né? Eles engrenam, trazem doença, desastre, um monte de coisa, atrapalham a vida de todo mundo. Elizabeth Janomé, seu Benito, Maria Aparecida... Está ótimo, seu Benito, as perguntas que queria perguntar, os colegas estão fazendo, maravilhoso. Então veja, meus amigos, às vezes as pessoas querem fazer uma pergunta, não deu para fazer, mas outro faz. E a resposta vai para o ar.
Ou às vezes o outro faz exatamente a pergunta como deve ser feita e a resposta de forma correta. Às vezes a pessoa não faz a pergunta de forma que ela quer, ela deu uma maquiada na pergunta, e quando ela fica maquiada, então não vai ter a resposta aberta como deve ser. Quando outra pessoa faz, então por isso que é importante permanecer durante o programa, desde o começo ao fim. É aquela pessoa que não puder ter assistido o programa desde o começo ao fim, volta a ler o vídeo, volta a analisar o vídeo novamente. Se tiver alguma coisa importante, marca aquele vídeo, no outro dia volta novamente a verificar aquilo, e assim vai aprendendo. Aqui é uma universidade, então, portanto, é uma universidade, vamos dizer, como é que fala, que não é uma universidade física, mas é uma universidade mental. Então, não é porque na internet que você não pode aprender as coisas de forma correta. Isso é real. Atualmente, nós estamos ligados espiritualmente de forma extraordinária. É real, não é fantasia. É tudo energia que estamos sendo envolvidos, estamos ligados a energias espirituais de outros mundos. Cada ser humano que vem do determinado mundo está se ligando nesse momento. Espíritos de todas essas formas estão aqui, estão lá, estão em todo lugar. De mundos diferentes, isso é um negócio extraordinário. Então, meus amigos, vale a pena participar do programa e fazer a limpeza psíquica. Cristina Barbosa Lindava fez uma caminhada na natureza. Nada contra, pode caminhar a hora que der para cá. Não sai correndo, é caminhar. Esse negócio de ficar pulando feito cabrito, que a pessoa fica pulando lá, primeiro que esse é prejudicial para a parte física, depois é caminhar ou nadar. Perfeito. Senado Mendes. Perante a espiritualidade, qual é a obrigação com os pais? Os pais, abra. Não entendi. Qual é a obrigação com os pais? Devemos ser gratos, né? Se nós podemos fazer alguma coisa por eles, fizeram tanta coisa por nós. Alguns encaram que os pais não fizeram nada. Então, meus pais fazem o que tiveram ao alcance, né? O espírito, antes de encarnar, sabia exatamente os pais que tinha. Então, portanto, quer ou não quer, ele tem que ser grato aos pais. E se puder fazer alguma coisa para ajudar os pais, tem que fazer, tá? Isso é uma questão de gratidão, de retribuição. Mesmo que às vezes os pais tenham sido aqueles carrascos que nós sabemos, né? Mas tudo passa. Tudo tem sua razão de ser. Valério Carneiras tem uma moda que o universo está à nossa disposição. Tudo que pedimos ao universo, ele dá. Pensando positivamente o que acha sobre isso. O universo não dá nada para ninguém e não tira nada de ninguém. Tá? Nós não precisamos pedir. Nós não somos esmoleiros. Nós precisamos cumprir o dever. Então, por isso que a limpeza psíquica é clara, objetiva e direta. Nós precisamos de luz. Precisamos ter um ambiente limpo. É nós que decidimos o que fazer. O universo nos dá assistência espiritual que nós merecemos. E nós, em contrapartidas, damos ao universo aquilo que nós vamos fazer aqui nos planetas, cumprindo o dever. Se nós estivermos cumprindo o dever, os espíritos do astral superior, os espíritos de luz também estão cumprindo o dever. Se eles também estão cumprindo o dever, que nós, na nossa ação, nós permitimos isso, eles também estão evoluindo. Então, dentro dos mecanismos evolutivos, não existe favores, ninguém faz favor a ninguém. É pura gratidão, é puro cumprimento do dever. Elizabeth Lopes, São Benito, minha amiga, me perguntou que ser uma pessoa esponja. E se não sei que possa ser, o senhor pode me explicar. Esponja? Não seria um imã? As pessoas têm um imã, você pega um prego desse, que geralmente você tem que mandar chupar as pessoas que ficam azucrinando. Você coloca um imã, o imã puxa esse prego, né? Nós somos esponja, nós somos imãs. Então, quando o nosso pensamento é um imã, quando nós pensamos, cria-se um imã, cria-se um campo propício, e você cata tudo. Você sai na rua, vai catando tudo que é lixo que estiver. Tudo que é espiritualhado do astral inferior, você grudando em você. Daqui a pouco você fica tão pesado, que você fica tão perturbado, que não sabe o que é aquela coisa toda, né? Você quer se soltar, mas parece que tem um monte de coisa que você não consegue se soltar. Então, já que ela é uma esponja, você fala para ela, para fazer a limpeza psíquica, que ela vai se tornar uma esponja de espírito do astral superior. Ou em vez de ser uma esponja de espírito do astral inferior. Nós somos imã, sim, mas nós podemos captar e trazer junto de nós forças positivas ou forças negativas, conforme a nossa educação, os nossos pensamentos, é a nossa onda vibratória.
A Cristina Barbosa, ela está falando que aquela senhora está se queixando de gordura. Primeira coisa que a pessoa que é muito gorda, às vezes não tem nem ânimo para caminhar. Então ela precisa, primeiro passo, é fazer a limpeza psíquica. Aí ela depois vai se decidir o que fazer. Tem que fazer a limpeza psíquica, parar de tomar refrigerante, parar de comer açúcar branco, enfim, entrar numa outra sintonia. A alimentação tem que ser especialmente mais alimentos crus, ou se for cozinhar de forma mais saudável, evitar essas comidas industrializadas, quando menos possível, não é tão fácil, como se diz, né? É muito fácil você tem que evitar isso. Você não mora num sítio, né? Você mora na cidade, mas mesmo na cidade você pode dar uma driblada nessa situação. Então, caminhar, claro, mas não é porque está caminhando que vai emagrecer, não. Porque mesmo caminhando, agrava o que eu vou falar agora. Na hora que você está caminhando, que você enfia aqueles dois negócios no buraco do ouvido, que você fica escutando as músicas, outras merdas que estão no ar, você não vai resolver nada. Quando você vai caminhar, você tem que estar com a mente limpa, livre, olhar a natureza, ver as plantas, analisar tudo que está na sua volta. Agora, se você enfia aquela gororoba nos ouvidos para ficar escutando música, escutando programa, etc., a não ser que seja para escutar meus vídeos, aí outra conversa, porque são vídeos educativos. Aí poderá servir para isso. Agora, tem que tomar cuidado na hora que vai fazer as coisas. Que adianta você entrar numa praça, ficar caminhando lá 10 quilômetros, e você está escutando o tempo todo baboseira, está escutando coisa de religiosidade, está escutando músicas impróprias. Falando de músicas impróprias, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso que serve para todo mundo. Às vezes as pessoas ficam assistindo filmes tétricos, programas impróprios, uma série de coisas. Coisas ligadas à magia negra, coisas ligadas a coisas extrasensoriais, coisas ligadas a situações que pessoas tentam ensinar coisas além da matéria. Enfim, todos esses filmes, todos esses vídeos que são prejudiciais, que são negativos, se você ficar assistindo isso de noite, pode contar que vai ter acontecer alguma coisa durante a noite. Ou vai ter sono tétrico, vai ter acontecer alguma coisa, vai começar a empurrar a porta, vai começar a acontecer coisa na sua casa, e você depois diz, não, porque aconteceu, porque é isso. Porque esse paranormal está acontecendo na minha casa, não está de paranormal não, é normal. Você atrai o que você faz. Você fica assistindo essas filmalhadas idiotas, criadas pelos americanos, essas bostalhadas com negócio de coisa que não tem pé nem cabeça, essa coisa de os caras começam a imaginar, e você vai ter isso no sonho. Mas como é que tu vai querer ter um sono tranquilo, se você ficar assistindo merda? Estou dizendo isso porque hoje aconteceu determinadas situações que eu estou sabendo, exatamente com pessoas que depois de fui analisar o perfil dele na internet para saber por que estava acontecendo coisas com aquela pessoa, e encontrei a resposta. Exatamente por isso que estava acontecendo isso. Porque as pessoas não se educam. As pessoas ficam só pensando merda, pensando porcaria. Assiste porcaria, depois quer o quê? Quer chuchu? Então vai pegar chuchu na feira, lá compra no Ceará, que é mais barato, né? Precisamos falar a verdade no escuro como é, para as pessoas começarem a se emendarem. Se você quer alguma coisa de boa para você, que você quer ter um descanso, você tem que viver uma vida normal. Agora fica assistindo esses filmes idiotas, esses filmes de vampiro, esses filmes de coisa da... Mas você quer o quê? Eu, sinceramente, eu acho que acontece muita pouca coisa do que a pessoa merece. Porque, na realidade, elas são desleixadas, faz pouco caso, recebe orientação e faz esse tipo de porquice. E depois reclama. Por que aconteceu isso? Aí vai procurar o paranormal para explicar. Vai procurar fulano ciclano que mede as energias para tomar dinheiro de trouxa. Tá? Vai ficar nisso, é? Não vai mudar? Tá bom. Fica aí. Eu mudei. Eu tenho mais coisa para mudar agora, tá bom? Zenado Marques, segunda vez que o meu esposo deita ao meu lado, sabendo que ele dorme em outro quarto, abraço, o que significa? Como é que é? Isso aqui para colocar assim, não. Bom, deixa eu ver primeiro este outro aqui. Felipe, no meio existe frequência musicais sonora, prejudica o ser humano. Claro, se a música é negativa, vai ter coisa negativa. Se a música é positiva, vai ter coisa positiva. Não tem meio termo, tá? O que você se liga, você tem. Se é positivo, se é negativo, é negativo. Agora, para você fiscalizar e ver se é positivo ou negativo, isso vai da sua educação. Você se educando, você vai conseguir separar o joio do trigo. Galera, o que eu faço para desestimular as pessoas que só lamentam sobre quis no canto. Valério Carneiro, o que faço para me desvincular de pessoas que só lamentam sobre crise, no caso, a minha esposa? Dá esse prego, manda chupar prego, e fica quieto. Não tem jeito, quando é esposa, tem que maneirar, faz de conta que não está ouvindo, concorda.
Concorda, tá? Não fica discutindo. Concorda. Se você vai discutir com obsedado, com jumento, não tem jeito. Concorda, pronto, deixa eu tocar o barco. Né? Agora, quando a esposa, não tem jeito. Agora, quando é outra pessoa, você manda a pessoa amar a esposa de qualquer família, não tem jeito. Vai ter que aguentar mesmo, né? E quando ela está começando a reclamar, fala para ela. Você tem filho? Não sei se tem filho, não tem, né? Faz alguma coisa diferente. Convida ela para sair, vai em um lugar diferente, por aí, faz algumas coisas diferentes, que aí sai tudo essa coisa arada toda. Porque geralmente as pessoas, quando começam a falar essas porcalhadas, se envolvem porque está lhe faltando outra coisa. Ela não diz o que está faltando e fala de outras coisas. Então, o ser humano briga por uma coisa, mas na realidade queria outra. Então, você tem que ser artista, tem que ser a arte de saber o que a outra pessoa quer quando está falando. Por exemplo, às vezes eu estou precisando de uma faca. Às vezes eu peço um garfo. A pessoa está olhando para mim e fala, ele está precisando de faca, não precisa de garfo, porque o garfo ele tem na mão. Então você tem que dar aquilo que ele pede uma coisa, mas você tem que dar outra, entendeu? E se não canta aquela música, come prima, più di prima, tamerô, tá bom? Legumes todos cru ou quase muito bem. Legumes, se você pode cozinhar no vapor, é muito melhor, tá bom? Agora, os legumes, muitos deles podem comer cru. Agora, tem outros que não dá para comer cru, tem que dar uma pequena cozida, deixar no ponto, tal. O que faço para me... Tá bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Segunda vez que meu esposo deita... Essa pergunta que eu não entendi. Ô, Zenaide, quer fazer de novo? Mais clara a pergunta para ver se eu consigo responder para você. É a segunda vez que meu esposo deita ao meu lado, sabendo que ele dorme em outro quarto. Abraço, o que significa? Eu não entendi. O esposo dorme no outro quarto, deitou no quarto dela, eu não entendi. Sinceramente, a pergunta não está clara, então... não vou conseguir responder, tá bom? Se fizer de novo, que aparecer aqui, eu respondo. Então vou dar alguns segundos aí. Pode fazer de novo, vamos ver se aparece. Bom, nós temos mais 2 minutos, tá? 2 minutos e nós vamos entrar na língua específica. Muito bem, então vamos entrar na língua específica. Relaxe, vamos cuidar dos afazeres importantes, vai dar uma oportunidade para que o astral superior possa levar embora para o mundo espiritual essas armas foram arrecadadas através das nossas vibrações espirituais. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos. Ontem atendi uma senhora de Recife, através de consulta do telefone, inclusive aquelas pessoas que gostariam de ter um contato comigo, podem marcar consulta presencial, nós estamos na Vila Madalena, e o telefone para marcar a consulta é 11, naturalmente, 3721-2577. 3721-2577. 11 37 21 25 77. Aí essa senhora me falou que tinha uma outra pessoa que estava no hospital, eu prometi que ia fazer uma irradiação aqui agora no programa, mas eu esqueci o papel lá no consultório, no gabinete. Mas de qualquer forma, o astral superior não precisa nem de nome nada, apenas eu digo para a pessoa que está me assistindo lá de Recife, que falou comigo ontem, liga o pensamento, veja a imagem da pessoa aqui agora, que nós vamos fazer a irradiação, tá? Então, nós vamos dirigir essa irradiação para aquela pessoa que nós conversamos ontem, a de Recife, para determinada pessoa que está hospitalizada. Então, vamos lá? Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. E vi uma pergunta rápida lá, a pessoa perguntou como é que faz para travar a mediunidade. Basta a força de vontade, não praticar mais mediunidade nenhuma, não se concentrar mais para receber espírito, faz a limpeza psíquica, aí você trava a mediunidade. E você vai usar isso em benefício próprio, em vez de se prejudicar fazendo determinadas coisas, pensando que é caridade. Então, especialmente aquele vídeo que Saúde Plena 2, aconselho vocês e compartilhar com pessoas, mandar para as pessoas, etc., porque esse vídeo tem os caracteres em 5 idiomas, mesmo aquelas pessoas que falam francês, que falam espanhol, que falam inglês. Então, pode assistir esse vídeo que está lá, os caracteres. Agora, precisa saber como é que clica no lugar para os caracteres aparecerem, tá? Eu não entendo muito bem nessa parte. Bom, então, na próxima quinta-feira estaremos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância, ou algum vídeo de forma imprevisível que apareça, a gente vai fazendo, né? Afinal da conta, nós somos soldados no cumprimento do dever. Uma boa noite, respeitosamente, carinhosamente. Namastê.